A família é uma das principais instituições sociais em um Estado com valores democráticos, visto que é através dela que muitos dos direitos e deveres inerentes de um cidadão são passados e exercidos, como o direito à vida, saúde, lazer, profissionalização, respeito e liberdade. Em outras palavras, é através do ambiente doméstico que os pais acolhem e educam seus filhos, os preparando para o convívio social, onde serão detentores de direitos e também de obrigações para com a sociedade. O conceito atual de família se tornou muito mais amplo para abarcar as diversas modalidades surgidas ao longo dos anos, tornando como prioridade não mais o matrimônio ou a procriação, mas sim o sentimento de afeto. Graças a isso, temos inúmeras estruturas familiares além da conjugal, como a monoparental, matrifocal e a família de escolha. Dessa forma, a afetividade se tornou peça fundamental para o desenvolvimento da estrutura familiar, pois por meio dos laços afetivos, tanto os pais quanto os filhos cuidam uns dos outros. Consoante a isso, o afeto visa garantir o necessário para que vivam de maneira digna, além de dar origem a laços de amor fortes o bastante para tornar a família em um porto seguro e modelo de referência para seus integrantes. Devido à sua tamanha importância em uma sociedade, a família é resguardada por nosso ordenamento jurídico, com as violações a seus direitos e obrigações sendo repreendidas por lei, como o Estatuto da Criança e do Adolescente, o Código Civil de 2002 e a Constituição Federal de 1988. Apesar dessas garantias legais, a nossa realidade se mostra ainda muito distante do ideal. Um fenômeno ainda recorrente em uma sociedade como a nossa é o chamado abandono afetivo, que, em termos gerais, se trata da negligência dos pais em relação aos seus filhos, deixando de lhes conferir a já mencionada afetividade dentro do ambiente familiar, bem como seus direitos constitucionais mais basilares, como a alimentação, educação e a convivência familiar e comunitária. Embora também exista o abandono afetivo reverso, ou seja, de filhos para com seus pais, o oposto ainda é o mais recorrente. Esse problema social pode ter diversas causas, como desavenças entre os pais, alienação parental e a mais recorrente, o distanciamento natural do pai, que não detém a guarda de seu filho. Acerca disso, a necessidade de migração de um estado para o outro faz com que muitos pais e mães precisem deixar seus filhos com seus ex-cônjuges ou familiares para buscar oportunidades de emprego em grandes centros urbanos, sendo a migração mais comum a de nordestinos para a região sudeste. Trazendo todos esses temas para a pauta, juntamente da desigualdade social e do preconceito oriundo da distinção e hierarquia de classes, tivemos em 2015 uma obra cinematográfica de grande sucesso, tanto nacional quanto internacional. Que Horas Ela Volta, da diretora e roteirista Ana Mui Laerte. A trama é centrada em Val, uma mulher de meia idade, nordestina, de origem humilde e que há mais de 10 anos mora na capital de São Paulo, tendo migrado para conseguir um emprego e deixando sua filha Jéssica aos cuidados do avô. Algum tempo depois da sua chegada, Val consegue um emprego de babá para Fabinho, filho de um casal de classe alta, formado por Bárbara e José Carlos. Cuidando de Fabinho como se fosse seu filho, Val logo se firma na casa e se torna empregada doméstica, inclusive morando em um quartinho na casa de seus patrões. Apesar da estabilidade financeira e do aparente carinho de seus patrões por ela, Val lamenta todos os dias o fato de ter deixado sua filha para trás, dando todo o carinho que seria dela para Fabinho. Porém, a protagonista recebe a notícia de que Jéssica está indo para São Paulo morar com ela, para prestar o vestibular de arquitetura em uma das mais prestigiadas faculdades da região. A chegada de sua filha não apenas trará à tona mágoas do passado, mas também todo o preconceito velado da família em face da separação de classes impostas na casa. Visto como um dos melhores filmes nacionais da década passada, Que Horas Ela Volta tem em seu cerne temático a desigualdade social, um problema sistemático e enraizado em diversas sociedades e que envolve não apenas questões econômicas, como também políticas, educacionais e culturais. Através do olhar de Val, vemos em uma representação micro, no caso a residência de seus patrões, a estrutura macro do nosso país, em que pessoas detentoras de maior poder e influência, como é o caso de Bárbara e José Carlos, mantêm um padrão de separação entre classes, ao utilizar da mão de obra mais humilde para atender seus interesses. Sob o véu do agrado e da hospitalidade condicionada, os patrões retribuem seus subordinados pelo serviço prestado, desde que isso não comprometa sua própria posição privilegiada. Em contrapartida, indivíduos alocados em classes inferiores contribuem para manter tal padrão por aceitarem as condições impostas e obedecê-las, sem questionamento, na tentativa de manter suas fontes de renda. Porém, com a chegada de Jéssica, que nota logo de cara a discrepância de hierarquia dentro da residência, Val aos poucos passa a notar a verdade sobre sua posição naquela casa, sendo rebaixada a tal ponto que, mesmo com todo o seu esforço, prestatividade e com seus patrões a considerando parte da família, ela não tem direito nem mesmo de tomar um sorvete específico, tampouco de tomar banho na piscina da casa.
Apesar de tal temática ser a mais evidente e alvo dos principais debates acerca do filme, outro ganha notório destaque, ainda mais levando em conta o título da obra, o abandono afetivo. Na primeira cena do longa, vemos Fabinho, ainda criança, perguntando que hora sua mãe volta para casa, com Val dizendo que não sabe e o reconfortando com um abraço. Graças a atitudes como esta, Val e Fabinho criaram um grande vínculo afetivo, praticamente de mãe e filho, com este ainda dormindo com ela após todos esses anos, e preferindo o carinho e conforto dela ao da própria mãe. Entretanto, todo esse amor de Val pelo garoto foi privado de Jéssica, pela sua escolha em sair de seu antigo lar e morar em uma grande capital. Embora o filme não especifique as reais razões de sua saída, fica subentendido pelos diálogos entre mãe e filha que houveram complicações no casamento de Val, e que a questão financeira foi determinante para motivar sua decisão. Em defesa da protagonista, vemos o profundo lamento dela por ter deixado sua filha, e mesmo com a distância, ela sempre buscou garantir o necessário para Jéssica viver bem, lhe mandando parte do seu salário para sua alimentação e educação. Ainda assim, a mágoa e revolta de Jéssica são perfeitamente compreensíveis. Da mesma forma que Fabinho, durante a infância, perguntou quando sua mãe chegaria em casa, Jéssica revela que por diversas vezes fez esse mesmo questionamento e até hoje lamenta sua ausência, tornando a convivência entre ambas, inicialmente, problemática, com Jéssica nem mesmo a chamando de mãe. Porém, esse abandono afetivo não se resume a Jéssica. Vemos que Fabinho não possui grande proximidade com seu pai, que é condescendente com boa parte de suas atitudes, e menos ainda com sua mãe, não encontrando nela o amor e acolhimento que desejava, a substituindo por Val. O maior exemplo disso está na cena do resultado do vestibular, em que Bárbara tenta reconfortar Fabinho por não ter sido aprovado e reclama com o filho por preferir um abraço de Val ao dela. O garoto então a acusa de achá-lo burro, enquanto Val sempre o motivou e acolheu. Porém, quando Val chega emocionada para falar sobre a aprovação da filha, Bárbara não só fica desgostosa e ainda esnoba a notícia, como se recusa a confortar o filho, por este ter sido superado pela filha da sua empregada. Ou seja, tanto Jéssica quanto o Fabinho foram vítimas do abandono afetivo de suas mães verdadeiras, encontrando em outras pessoas o amor materno do qual foram privados. Porém, enquanto Bárbara manda o filho para estudar na Austrália, aumentando ainda mais a distância entre eles, Val decide reparar as coisas com sua filha e, após pedir demissão de seu emprego, vai morar com Jéssica, prometendo que irá cuidar dela e ainda pede que ela traga seu filho para que seja cuidado pela avó, para que assim Jéssica possa continuar com seus estudos. Com a felicidade estampada no rosto, Jéssica enfim se reconcilia com Val, a chamando pela primeira vez de mãe, algo que traz alegria e satisfação para a protagonista, que toma um café com um conjunto de xícaras que foi esnobado por sua patroa, tendo a certeza de que havia tomado a decisão certa. Coroado por um texto e direção seguras, atuações excelentes e temáticas sociais de fundamental importância, Que Horas Ela Volta é com justiça um dos melhores filmes nacionais dos últimos anos. Sabendo equilibrar drama e humor de maneira eficiente e nos fazendo refletir sobre a desigualdade social a que estamos sujeitos, nossos preconceitos e como certas convenções e padrões sociais precisam ser revistos e principalmente mudados. Não obstante, o filme ainda traz um retrato triste, mas esperançoso, acerca das relações familiares, em especial sobre os laços afetivos entre pais e filhos. Seja por questões econômicas ou profissionais, muitos pais dedicam grande parte da sua vida para garantir as necessidades mais básicas aos seus filhos, mas se esquecem do elemento que os une eternamente: o afeto. Independente da classe social, a afetividade é um fator determinante para o sucesso de um núcleo familiar e é através dele que mágoas e revoltas podem ser combatidas, ou mesmo prevenidas. Nem sempre entendemos isso antes de se passarem anos de tristeza e abandono, mas graças ao exemplo de Val, vemos que nunca é tarde para reparar esses erros.